Fala galera, beleza? Cris aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as mudanças anunciadas pela Fortinet no programa de certificação. Essas mudanças foram anunciadas no evento que está acontecendo em Orlando, o Fortinet Accelerate. Algumas semanas atrás eu tinha postado aí na aba de comunidade do canal. Eu tinha visto que ia ter esse evento e em uma das sessões era chamado o futuro das certificações, ou o futuro do NSE, alguma coisa nesse sentido. E aí eu já estava atento ao que ia acontecer, a quando seria publicado e tudo mais. E a sessão na qual foi anunciada aconteceu no dia 3 ou no dia 4. Eu comecei a ver o pessoal postar nos fóruns, nas comunidades do Reddit ontem, ou na madrugada de segunda para terça, né, por causa do fuso horário, acredito eu. Mas então vamos lá. Assim como a Cisco, assim como a AWS, de tempos em tempos, a Fortinet também precisa fazer as atualizações dos exames. Como eu falei no vídeo também sobre o NC4, e sempre que você vai tirar o NC4, você tem que escolher lá entre as versões do exame, e consequentemente, mudando as versões do exame, mudam as versões dos tópicos também. Mudam os tópicos, mudam os conteúdos, mudam as porcentagens do que cada conteúdo é cobrado. Enfim, é, então, Fortinet publicou oficialmente. Eu vou deixar essa página aí embaixo também. Tá? NSE Certification Program Fall Updates, as atualizações de outono aí. Tá? Então, essas atualizações, como tá falando aqui, elas vão ter efeito, elas vão passar a valer a partir do dia 1º de outubro desse ano. E aí, vamos ver aqui como que vai ficar agora, tá? Então, antes o esquema de certificação da Fortinet, ele era na verdade, bem diferente do que a gente está acostumado em outros fabricantes. Por exemplo, a AWS é bem definido, você tem o nível Associate, o nível profissional e o nível especialista. Cisco, você tem o nível técnico, Associate, profissional e Expert. Juniper, mesma coisa. Huawei, mesma coisa. Sei lá, Checkpoint, a mesma coisa. Palo Alto, a mesma coisa. Então, a Fortinet, dentre os fabricantes de redes de segurança, era o único que destoava, porque você tinha certificação numerada de 1 a 8, mas não necessariamente uma pessoa que tinha certificação NSC, que tinha, né, a certificação NSC 6, tinha mais conhecimento ou era mais avançado do que uma pessoa que tinha o NSC 4. A mesma coisa vale para o NSC 5, porque na verdade as certificações focavam em produtos da Fortinet. Então, o NC4 era focado no Firewall e no SD-WAN. O NC5 no FortiManager e no FortiAnalyzer. O NC6 no FortiAP, no Forti não sei o que lá, enfim, e assim por diante. Agora, como a gente está vendo aqui, eles dividiram propriamente entre nível fundamental, né? Entre nível de fundação, associate, profissional, engineer e expert, tá? Então, eles fizeram essa divisão, só que apesar dessa nova divisão, pelo que eu li aqui, os exames continuam basicamente os mesmos, tá? Então, o Fortinet Certified Fundamentals e o Fortinet Certified Associate seriam o NSC 1, NSC 2 e NSC 3. Como eu falei no outro vídeo, você pode fazer de graça lá, é só fazer o curso e passar na provinha, não tem que pagar a certificação. É um certificado, é interessante você ter aí, mas você não tem que pagar para ter esse badge, né? Esse certificado. Então, o Fortinet Certified Fundamentals e o Fortinet Certified Associate, que seriam o NS1, 2 e 3, como tá falando aqui, ó. O Fundamentals é o NS1 e 2 e o Associate é o NC3. Então, os cursos continuam basicamente os mesmos. Se a gente clicar aqui nos links, tá descrito aqui, tem uma breve explicação, tá? É, E aqui tá falando os cursos, tá? A gente foca em View Details. Ele direciona aqui para página, para nova página do curso, tá? Algumas coisas ainda não, alguns links vão passar a apontar para outros lugares, algumas coisas vão
Alguns cursos vão mudar, alguns conteúdos vão mudar. Mas enfim, NS1, 2 e 3, pelo que está falando aqui, vai passar a ser o Fortinet Certified Fundamentals e o Certified Associate, tá? E aí vamos para o que interessa para a maioria de nós aqui, ou para quem está interessado, ou para quem já tem a certificação, tá? Então, que é o Fortinet Certified Professional. Por que que essa aqui é o que talvez seja mais interessante para quem pensa ou para quem já tem alguma das certificações? Porque ela envolve aqui, ó, o NSC4, o NSC5 e o NSC6, tá? Antes, como eu falei, o NSC4 era um único exame de Firewall SD1. O NSC5 você podia escolher quais exames você iria fazer. Os principais eram o Fort Analyzer e o Fort Manager. E o NSC6 você tinha que escolher 4 exames para fazer. Então tinha, acho que o Fort AP, por exemplo, que é um dos produtos mais conhecidos, estava aqui no NSC6. E aí agora eles dividiram em papéis, em skills ou em habilidades, enfim. Então você pode ser o Fortinet Certified Professional Network Security, Security Operations or Public Cloud Security. Então você pode ser segurança de redes, operações de segurança ou cloud, tá? O NC4, ele é esse primeiro aqui, o Network Security. Por quê? Tá vendo que agora aqui a gente tem um Core Exam e um Elective Exam? Então, o NC4, que a gente fazia e virava só NC4, ele não é o suficiente para você ter a credencial de profissional de segurança Fortinet. Agora, para ter a credencial, você precisa fazer o NC4 e algum desses exames eletivos aqui, tá? Dessa página de elective, dessa coluna de elective exam. Então, tem aqui o Fort Client, Fort Analyzer, Fort Manager, Fort Authenticator, Fort NAC, enfim. Eu acho que é um pouco preocupante pela questão financeira, porque o NC4 já é uma certificação cara, $400, tá? A não ser que você tenha um voucher aí, talvez não seja a melhor opção, dependendo do seu caso. Mas, de qualquer forma, é uma certificação cara. E o, o NC5 do Fort Manager ou do Fort Analyzer, que na verdade sumiu daqui, né? Antes o NS5 tinha o Fort Analyzer, mas agora ele tem o exame eletivo aqui, é o Fort Analyzer Administrator, que é como se fosse uma versão avançada daquele exame anterior lá, que era do NC6. E agora a gente tem que, para ser ter a credencial de profissional, precisam ser 2 exames. Então o NC4, que já é caro, não é suficiente. Você tem que gastar ainda com uma outra certificação para você ganhar um determinado badge. Claro, acho que o mercado ainda vai demorar um tempo para se adaptar, para a certificação ficar tão conhecida quanto o NC4 é atualmente. Mas de qualquer forma, o NC4 ainda vai ficar relevante. Eles até falam aqui naquela primeira página que a Fortinet vai continuar reconhecendo os exames atuais, tá? Até que eles expirem para as pessoas que já têm. E aí, eu acho que isso atrapalha um pouco pela questão financeira, por incluir um outro exame, mas ao mesmo tempo fica mais visível exatamente o que que você faz, qual que é a sua role, por que que aquela certificação é importante. Claro que para quem é do mercado, os gestores, as pessoas sêniores que forem te entrevistar ou forem te considerar para um processo seletivo, elas já têm conhecimento, elas já estão familiarizadas, elas conhecem o que que é o que. Então é mais fácil para essas pessoas reconhecerem o que que é o NC4 e por que que agora o NC4 não é mais o NC4, tá? Por exemplo. Então, basicamente é isso. Tem o Security Operations, que acho que é mais interessante para quem trabalha com uma stack muito voltada para Fortinet, ou a mesma coisa aqui pro Public Cloud, tá? Para quem está interessado em AWS ou Azure, talvez seja interessante. Mas para a grande maioria, o que importa mesmo é o NC4, é a certificação principal, é a certificação
sem ser o NSC 7 ou 8, né? Digamos assim, o carro-chefe entre as certificações da Fortinet. É interessante escolher, ter um dos exames aqui para escolher, porque às vezes você pode acabar trabalhando com outras coisas da Fortinet. Então, por exemplo, talvez você trabalhe numa empresa que tenha FortiGate como firewall, mas eles também usam FortiAP. E aí talvez seja interessante você fazer aqui o Secure Wireless LAN, tá? Ou, por exemplo, você trabalha numa empresa que tem um monte de FortiGate e eles usam FortiManager para gerenciar. Aí é interessante também ter aqui o NSC5 FortiManager. Eu particularmente gosto do FortiManager. Eu acho que ele facilita o trabalho, mas enfim, de qualquer forma, é uma certificação a mais. Essa é eletiva, mas já é uma tendência de mercado, né? A Cisco, que aí é a principal vendor de redes, a estrutura de certificações deles, da profissional para em diante, já é assim. É uma prova core e uma prova eletiva. Então a Fortinet aí só tá seguindo outros players aí, outras empresas relevantes. Continuando aqui, como eu falei, além do Professional e do Associate e do Fundamentals, a gente tem o Certified Engineer. E aqui no Certified Engineer são as certificações NSC7, basicamente. Então, antes, para quem fazia o NSC4, acho que o caminho mais natural, se você não quisesse estudar o Forte Manager e o Forte Analyzer, era da parte direta para o NSC7, que é o Certified, que era só NSC7, né? E agora é o Certified Security Engineer, Certified Engineer. E aí também é a mesma divisão, Certified Engineer Network Security, Security Operations, Public Cloud, OT Security, Zero Trust Access, tá? Esses dois do final aqui, acho que são os menos populares. O de cloud é a mesma coisa, talvez para quem trabalha com algum provedor de cloud que tenha um deploy de FortiGate aí para proteger, fazer uma segurança, ou sei lá, algum WAF, ou Web Application Firewall da Fortinet. Não sei, fica aí a critério de cada caso é um caso. Mas também acho que o principal aqui é o NSC7, tá? Que é o caminho mais natural depois do NSC4. E aí também a mesma coisa, você vai ter um exame core e um exame eletivo, são menos opções, tá? Tem esse NSC7 Enterprise Firewall, que é a versão avançada do NSC4, digamos assim. Ele foca mais em parte do como o sistema operacional funciona, roteamento dinâmico. É realmente um passo a mais ali, tópicos mais aprofundados do que a gente já via no NSC4. Então, o NSC4 era um único exame que você dividia metade praticamente SD-WAN e tópicos relacionados e metade segurança, metade firewall e tópicos relacionados. E o Certified Engineer basicamente segue a mesma estrutura, só que ao invés de um único exame, e o NSC4 também não vai ser mais um único exame, são dois. Então você tem o Enterprise Firewall, que é focado no firewall, focado em segurança, aprofundando os conhecimentos do NC4. E você tem uma das opções eletivas aqui, e particularmente acho que o SD-WAN seria o mais interessante. Eu gostei bastante da parte de SD-WAN do NC4 também, e é uma tecnologia interessante de trabalhar. Então, essa aqui talvez seja a mais assertiva, ou a que mais compense. Porque você vai ter o exame core voltado para Firewall e você aprofunda o conhecimento de SD-WAN. E ainda mais se você trabalha com SD-WAN é interessante. E claro, você tem o badge depois de Certified Engineer, que é também um passo a mais aí nas certificações. Mesma coisa, o exame core e o exame letivo. Esse prazo aqui de 2 anos, que inclusive é o mesmo prazo aqui pro Professional. Para ser duas provas, eu acho ridículo, tá? 2 anos é muito pouco, muito pouco. Tinha que ser pelo menos uns 3 anos, tá? Para realmente compensar. Então dificulta um pouco pela questão financeira, principalmente pra gente aqui do Brasil. Tem que pagar a prova em dólar. Nem todas as empresas ou nem todos os gerentes, às vezes, bancam, né, a certificação pra gente. Então isso aí pode dificultar aqui. Tá, mas de qualquer forma é um investimento da carreira e tudo mais, a gente tem que fazer alguns sacrifícios aí para alcançar, mas
não é 100% benéfico. A gente tem que sacrificar uma coisa para ter outra. Mas enfim, e aí finalizando aqui, o Certified Expert, e praticamente acho que diria que é o que menos mudou, ou não mudou nada, só mudou o nome, porque antes era o NC8 e também era acho que era Architect, ao invés de Expert, mas fica elas por elas. E basicamente o Certified Expert continua sendo o CCI da Fortinet. Você tem 2 exames, e foi sempre assim, sempre foram 2 exames. Um prático e um escrito, sempre assim é forçar, né? Eu não sei, desde que eu conheço, eu vejo que é assim. É um exame prático, um exame teórico, né? Escrito e um exame prático. Então, o exame teórico qualifica para fazer o exame prático. E também o exame prático ele cobre todas as tecnologias da Fortinet. Então tem os requisitos do que você precisa saber, das tecnologias que você precisa fazer. Então basicamente você faz um lab, na verdade você faz um exame escrito que te qualifica para o lab, e no lab você trabalha ali, faz a prova como se fosse CCI, só que com produtos da Fortinet, Forti Manager, Forti Analyzer, enfim. É, mas é isso aí. É, então, resumindo aqui, 9 estruturas de certificações, nível Associate, Profissional, Engineer, Expert. Para ser o NSC4 agora, né, que é o Security Professional, você tem que passar no NSC4 em algum exame letivo. Para ser Certified Engineer, mesma coisa, você tem que passar no exame Core Enterprise Firewall e algum exame letivo, por exemplo, de SD-WAN. O nível Expert continua a mesma coisa, um exame prático, um exame teórico, e as certificações de entrada, o Certified Associate e o Certified Fundamentals. Beleza, pessoal? Esse vídeo aí já ficou bastante longo, era para ter saído um outro hoje sobre a certificação de Cybersecurity da Cisco, mas esse tópico aqui é mais recente, mais importante. Semana que vem sai esse vídeo de Cybersecurity, então se inscreve aí, deixa o like e até mais.